Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento. Você já reparou que sempre nós pedimos, oramos, desejamos, queremos, rogamos a Deus para Ele abrir o entendimento das pessoas, de vocês, o nosso entendimento. Por quê? Porque, presta atenção, muito legal isso, isso é uma revelação. Primeiro, o espírito, segundo, a alma, terceiro, o corpo. Está escrito isso. E o que eu quero dizer com isso? O que significa isso? Se o seu espírito, a sua mente, o seu intelecto compreende a palavra de Deus, a voz de Deus, detecta, identifica a fala de Deus com você, então, o que vai acontecer? O seu corpo vai agradecer, a sua alma vai agradecer primeiro, depois o seu corpo. Que quer dizer o seguinte: se a nossa cabeça, se o nosso intelecto, se o nosso espírito recebe a palavra de Deus, então todas as demais coisas, quer dizer, a nossa alma, o nosso corpo vai agradecer. Se o nosso espírito está bem, o nosso corpo vai estar muito bem também. Então, há quem tenha dito que mente sã significa corpo são. Primeiro a mente, que é o espírito. Primeiro o espírito seja são, para que o corpo venha a ser são. Então, o que se faz nesse mundo? O mundo, as pessoas ficam iludidas, entretidas com as fantasias do mundo, com as emoções do mundo, com as coisas que o mundo oferece, o oba-oba do mundo. E aí, as pessoas ficam distraídas. Como crianças, elas ficam distraídas, olhando a banda passar. Só isso. Elas sentem emoções naquele momento, alegria, mas daqui a pouco passa. Acaba. É a mesma coisa. Você senta à mesa para comer, você come, depois que a comida passou para o estômago, já não tem mais sabor, não é? Depois que a fome foi embora, você satisfez o seu estômago, não tem mais valor. A mesma coisa, por exemplo, nós vamos ter o carnaval. Carnaval são 3 dias de festa, eles fazem mais até. Mas depois vem a quarta-feira de cinzas quer dizer, morreu, acabou, virou tudo cinza, pó, acabou. Então a vida é assim, o mundo é assim. Por isso que Deus nos deu a palavra dele, o entendimento dele. Quando nós ouvimos a palavra deles, quer dizer, quando nós damos atenção à palavra dele, lembra que está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, o Espírito de Deus diz. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para dar atenção, quem atenta para a voz do Espírito, a palavra de Deus, quem ouve, presta atenção, recebe o recado de Deus. E uma palavra que Deus lhe dá, uma única palavra, já é suficiente para você entender toda a vontade dele para a sua vida. Uma única palavra. Deus não precisa falar muito.
Embora ele tenha falado muito, 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 muito na sua palavra. Nós temos muitos textos, milhares de textos. Deus fala. Mas quem tem ouvidos para ouvir o que ele fala? Poucas pessoas. E quando ele encontra uma pessoa que ouve a palavra dele e aplica aquela palavra na sua vida, então essa pessoa recebe as bênçãos. É isso que Deus quer. Veja só, eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto. O texto que diz, Deus fala lá em Isaías, ele diz assim, Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Ele diz assim, preste atenção, vamos pensar. Ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Entendeu? Deus tem os ouvidos atentos à nossa voz. O problema é nós termos os ouvidos atentos, abertos para a voz dele. Esse aqui é o grande problema. E eu quero que você saiba como é, o que acontece quando a pessoa esboça uma fé. Deus fala, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ele falou para Moisés. Moisés fez um desafio de vida ou morte com Deus. E Deus disse, você vai ver se eu não vou cumprir a minha palavra. E Deus cumpriu a palavra dele naquela altura. E cumpre a sua palavra em qualquer momento da vida, qualquer momento da civilização. Agora, é preciso que a pessoa creia nessa palavra. Quando a pessoa crê na palavra dele e a aplica, exercita, obedece, então ela recebe. Não depende do pastor, não depende da igreja, não depende da religião, não depende de oração, só depende da própria pessoa em ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, que é a voz de Deus, é a voz de Deus escrita. Quando ela ouve a voz de Deus escrita, e então toma atitude, eis aí o milagre na vida dela. Que é isso que ele fala aqui, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Quer dizer, ele está pronto para ouvir. O ouvido de Deus está aberto para todas as vozes, qualquer que seja a pessoa. Se ela merece, se não merece, não importa. Se ela é religiosa, se não é religiosa, tampouco importa. Se ela é católica, espírita, evangélica, budista, muçulmana, se ela é judia, se ela é ateia, seja lá o que for, desde o momento em que ela fala com Deus, ela fala, ela ora, ela clama, ela esboça a sua fé na palavra dele, porque isso é fé inteligente, você aplica a sua inteligência naquilo que está escrito, não naquilo que o pastor falou, mas no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, isso é fé. Então Deus ouve. Mas no versículo seguinte, diz assim, no versículo de Isaías capítulo 59, ele diz assim, mas as vossas iniquidades, versículo 2, hein? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ué, mas como é que pode? Ô bispo, me explica isso aí. Eu não estou entendendo. Deus disse que
Primeiro, que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então ele está aberto para ouvir. E depois ele fala, mas as vossas iniquidades, os pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Como é que pode? Então como é que eu posso falar se eu estou em pecado? Se eu estou separado de Deus? Como é que ele vai ouvir a minha voz? Então, entre o primeiro versículo e o segundo, entre o versículo que diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Entre esse versículo e o outro que diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, o bispo, me faça entender isso aí. Quer dizer, quando nós, usando a palavra de Deus, nós vamos com a palavra de Deus para ele, meu Deus, está aqui escrito. O Senhor disse que a tua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas eu sei dos meus pecados, eu sei que eu tenho iniquidades, eu cometi erros, falhas, muitos pecados. Eu sou um poço de pecado, eu sou um poço de destruição. Porém, o Senhor prometeu que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então, quando a pessoa esboça uma fé na palavra dele, na própria palavra dele, então ela tem autoridade, ela tem condições, ela está apta, ela está devidamente habilitada para receber a bênção de Deus. Por quê? Porque ela tem fé. Ela colocou a sua confiança na promessa. Ela disse, não, Senhor, eu sei que eu estou em pecado. Eu vivo no pecado. Mas o Senhor disse que a tua mão não está encolhida e que os teus ouvidos não estão fechados. Então eu falo com o Senhor está me ouvindo. E a tua mão está estendida para mim. Quando a pessoa tem essa audácia, essa coragem, essa loucura de fé que não tem nada a ver com nhenhenhê, com sentimento, nada disso. Tem a ver com pau, pedra, tititi, tatatá. Entende o que eu quero dizer? Não é. O Senhor prometeu por um lado e por outro lado o Senhor fala, as minhas iniquidades, que as minhas iniquidades fazem separação. Sim, as minhas iniquidades fazem separação entre eu e o Senhor. Porém, eu creio no que o Senhor falou, que os teus ouvidos não estão fechados e a tua mão não está encolhida para salvar, impedida de salvar. Então, é isso aí. Que quer dizer o seguinte, quando ele fala, os vossos pecados encobrem o seu rosto, as vossas iniquidades fazem separação entre vós, é isso que o diabo usa. É isso mesmo. O diabo usa essas palavras que dizem que os nossos pecados impedem-nos de merecer a bênção de Deus, os favores de Deus. O diabo usa esse texto, o segundo texto, para cancelar, neutralizar a sua fé na primeira promessa. Então, Deus coloca na balança as duas palavras, promessas. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas existe esse problema aqui, os seus pecados. Então, todo mundo fala com Deus, meu Deus, eu sei que eu não mereço. Exatamente, você não merece. Mas
quando você esboça uma fé na palavra dele, ou seja, no primeiro texto, você esboça sua fé no primeiro texto, então essa fé que você esboça faz você merecedora, merecedor. Justifica você. É pela fé que nós somos justificados. Nós não somos justificados porque somos religiosos. Não. Nós não somos justificados, quer dizer, justos diante de Deus, porque estamos dentro de uma igreja. Sou pastor, sou bispo, sou membro, sou obreiro, enfim. Não. Nós somos justificados, nós tornamos-nos merecedores quando nós manifestamos a fé. Quando nós colocamos a nossa cabeça na promessa de Deus. Então, você que está me ouvindo aí, qual é a sua situação? Ah, bispo, eu sou uma prostituta, eu sou uma menina, garota de programa, eu sou um rapazinho de programa, enfim, eu sou isso. Você é um pecador, digamos assim. Ah, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu matei, eu estuprei, eu fiz o diabo, eu fiz tudo. Será que tem jeito para mim? Aí eu pergunto, você crê que a mão de Deus não está encolhida para você? Você crê que Ele não tem ouvido surdo para ouvir a sua voz? Eu creio. Eu creio que Deus é misericordioso. Eu creio que Ele é cheio de compaixão. Eu creio. Então, essa crença vai fazer você chegar e dizer, oh meu Deus, eu sei que eu sou pecador, pecadora. Mas eu também sei que o Senhor não está com a mão encolhida para que não possa me salvar, nem surdo os teus ouvidos que não possam me ouvir. Quer dizer, esta é a fé que faz neutralizar os seus pecados. Você então entra na presença de Deus e recebe a bênção. É isso que nós vamos fazer amanhã. Amanhã, domingo, quando nós vamos fazer prova com Deus, nós vamos provar o quê? A palavra dele. Vai provar a palavra dele quem crê na palavra dele. Quem não crê, não vai. Quem crê na palavra dele vai chegar diante dele com força, com fé, com coragem. Não, eu vim porque eu creio. Não, eu quero ver se isso aqui é verdade. Isso falou justo diante de Deus, merecedor diante de Deus. Agora, eu quero passar para vocês um exemplo disso, um exemplo que você vai entender muito bem. Eu creio que você vai entender, tenho certeza. Olha só, preste atenção. Um dos casos, você sabe que Jesus curou todos os que foram até ele. Todos os que foram até ele. E todos eram santos. Todos eram merecedores. Não, nenhum era merecedor. Ninguém era merecedor. Todos eram pecadores. Mas, porque eles foram a Jesus, Jesus os curou. E os que não foram, ficaram de fora. É assim que funciona. Deus é justo. Você crê nele, você recebe. Se você não crê, você não recebe. E crer nele é crer na palavra dele. Entendeu, amiga e amigo? Então não dê ouvidos à voz que o diabo usa. O diabo usa palavras soltas da Bíblia para neutralizar, cancelar a fé das pessoas. Ele tentou Jesus 3 vezes e deturpou a palavra de Deus. Ele deturpou a palavra de Deus. Mas Jesus, com a palavra de Deus, o venceu, dizendo, está escrito isso também. Pronto, acabou. Também está escrito. Entendeu? Então, não fique pensando, eu não mereço, quem sou eu? Bispo, ora por mim. Você pensa que eu mereço mais do que você? Você acha que eu sou mais santo do que você? Você acha isso? Não, não sou. Eu também sou um pecador arrependido. Eu creio na palavra de Deus. Essa crença, essa minha fé, me faz merecedor das bênçãos dele, dos favores dele. A mesma coisa acontece com você. Você vai ser justificada, quer dizer, merecedora, quando você manifestar a sua fé nele, na palavra dele.
Não é manifestar a sua fé na igreja. Você tem que saber separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pecador, todos somos pecadores. Mas ele ouve aqueles que esboçam, manifestam a sua fé. Olha só o caso desse paralítico. Jesus, diz o texto sagrado, que trouxeram a Jesus um paralítico deitado numa cama, quer dizer, numa maca. E diz o texto, e Jesus, vendo a fé deles, olha só, e Jesus, vendo a fé deles, você pode ver fé? Hein? Você pode ver fé? Bem, você pode não ver a fé, mas Jesus viu e vê. Fé, quando a pessoa tem fé, ela manifesta, ela tem uma ação, ela tem uma reação, uma atitude que mostra que ela está com fé. Quando a gente fala, sobe no altar, sacrifica, faz o seu sacrifício. Deus está vendo quem sobe no altar com fé e quem sobe no altar sem fé. Os que recebem, os que vão no altar com fé, recebem. Os que não vão com fé, não recebem. Não acontece nada. Mas quem tem fé e quem não tem, cada um sabe de si. Cada um é responsável pela sua própria fé. Olha só. Jesus vendo a fé deles de quem? A fé tanto do paralítico quanto dos que carregavam o paralítico. Eu não sei se eram 4 homens ou 2 homens segurando a maca, mas eu sei uma coisa, que Jesus viu a fé de todos eles. Todos eles. Todos eles foram até Jesus porque criam. E ele disse ao paralítico, olha só, ele disse, filho, chamou de filho, mas ele era um pecador. Ele era um pecador. Ele não tinha nascido da água nem do Espírito, mas ele era um pecador. Mas quando ele manifestou a fé, quando ele esboçou a fé, então Jesus o chamou de filho. Filho, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Porque é claro que ao mesmo tempo que ele manifestava a fé, o diabo falava com ele, mas você é um pecador, o que você está fazendo aqui? Você acha que ele vai ouvir você? Jesus logo neutralizou qualquer pensamento satânico. Ele disse, filho, perdoados estão os teus pecados. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que os fariseus lá disseram, mas eles pensaram consigo mesmo, pensaram mal no coração dele, porque eles estavam, quem é? Eles disseram assim, os fariseus religiosos, quem é este para perdoar pecados? Eles não acreditavam em Jesus, não criam em Jesus. E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, ele perguntou para ele, ele disse assim, por que pensais mal em vossos corações? Para os fariseus. Jesus perguntou para os fariseus, por que vocês pensam mal? Qual é mais fácil? Qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Quer dizer, tanto faz. Tanto faz dizer, você está perdoado e pronto, acabou. Está curado. Quando a pessoa é perdoada, ela é curada. Quando a pessoa não é, então, entendo que ela não é perdoada. Está aqui. Perdoados te são os teus pecados. Levanta-te e anda. Quando a pessoa tem uma fé convicta, pessoal, individual, ela, na hora, se levanta. Ela fica curada. Porque a fé dela na palavra
de Deus na palavra de Jesus aqui faz ela ser curada. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Entendeu? A fé é pessoal, é individual. A fé é sua. Doutra feita, uma mulher que sofria com o fluxo de sangue há muitos anos, essa mulher, 18 anos, se eu não me engano, ela saiu da sua casa, longe, ela veio aos trancos e barrancos até que chegou perto de Jesus. Quando ela chegou onde estava Jesus, estava apinhado de gente ao redor de Jesus. Então, com certeza o diabo disse, o que adianta você? Ele não vai ter tempo para você. Olha só a multidão. Colocou obstáculo. Mas ela repreendeu o diabo, quer dizer, os pensamentos satânicos, dizendo, mas se eu chegar perto dele, só em tocar na orla da sua vestidura, eu vou ser curado. E foi o que ela fez. Quer dizer, ela determinou que se tocasse na roupa de Jesus, ela ficaria curada. E foi o que aconteceu. Ela foi e por trás tocou na orla do vestido de Jesus. Na hora ela ficou curada. Na hora ela sentiu estancar o fluxo de sangue. E Jesus perguntou, quem me tocou? E os discípulos, Senhor, todo mundo te toca, te empurra? E o Senhor pergunta, não, presta atenção. Muita gente me empurra, muita gente me toca, mas alguém me tocou de forma diferente. Alguém foi curado. Por quê? Me tocou com fé. Ela foi curada. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Ela foi curada independentemente dos seus pecados, porque ela era pecadora. Então, não se deixe levar pelas dúvidas. Quando você perguntar a alguém, será que você acha? Você acha que eu devo ir amanhã fazer Nem vá, porque você não vai. Porque você quer alguém, você quer a permissão de alguém, você quer que alguém fale sim, vá, ou então diga que não, você está mostrando que não crê na palavra de Deus. Quem vier vai ser curado. Quem vier vai ser abençoado. Quem vier vai receber o Espírito Santo. Quem vier vai prosperar. Porque vai fazer aquilo que nós estamos falando, que vai acontecer. Nós vamos provar a palavra de Deus. Nós não vamos provar a nossa fé para ninguém. Nós vamos provar para nós mesmos aquilo que está escrito. Isso é uma ousadia. Eu sei que muitos hão de dizer que isso aí é algo, digamos assim, louco. Realmente. A fé, minha amiga, meu amigo, é loucura para os que se perdem. Mas para os que creem, é o poder de Deus. Então a fé não tem esse negócio de mimimi, não. Não tem de sentimento, não. Coitadinho, não. A fé não tem nada de coitadinho. A fé tem o seguinte, você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. Senhor, por favor, olha, tem misericórdia de mim, porque eu estou sofrendo há muitos anos. Nada disso resolve. O que importa é o seguinte, você crê no que ele falou? Então você recebe. Não creu, não recebe. Então não adianta você fazer oferta, nada disso vai acontecer. Por quê? Porque você tem que crer na palavra dele. Amanhã nós vamos provar a palavra de Deus. Nós não vamos provar a igreja, nós não vamos provar o pastor, o bispo, nós não vamos provar ninguém. Nós vamos provar a palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus e prová-la, vai ver o poder de Deus efetuando na sua vida. Quem não crê, quem crê mais ou menos naquele não vai resolver. Não vem com sentimento, não. Senhor, bispo, por favor, ora por mim. Olha, eu estou sofrendo muito. Meu marido fez isso, e tal, meu filho, etc. Isso não quer dizer nada, minha amiga, meu amigo.
O que importa é o que você crê, não é o que você sente. A fé não tem sentimento. A fé não tem pena. A fé é bruta. A fé é algo arrojado. A fé é algo corajoso. Quem crê vai, quem não crê fica. É essa a fé que agrada a Deus. A fé que não está focada no ser humano, não está focada na religiosidade, não está focada nas pessoas, mas está focada naquilo que Deus falou. Então, repito o texto, quando lá em Isaías 59, ele diz assim, deixa me achar aqui, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Então, eu preciso de salvação. Senhor, estende a tua mão para mim. Pronto, acabou. Se você merece ou não merece, são outros 500 que não tem nada a ver com a fé. A fé crê que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Que a mão dele está estendida para salvar tantos quantos quiserem. Não importa quem é você, não importa o que você fez, deixou de fazer, se você matou, roubou, se você é uma pessoa cruel, não interessa. Não interessa se você é religiosa ou não é religiosa. O que interessa é que você creu. Então você vai cobrar de Deus. Estou aqui, meu Pai. Estende a tua mão para mim. E ele diz mais, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Quer dizer, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a sua voz. Deus vai estender a mão para você. Amanhã vai ser para tudo ou nada, ouvido ou morte. Porque quem ousar desafiar ou provar a palavra de Deus vai receber. Quem vier com mimimi, com sentimento, Senhor, eu estou sofrendo muito, tentando justificar a sua miséria, a sua desgraça, nem vai resolver, nem adianta ir. Não venha, não. Não venha perder seu tempo. É só para quem crê. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. E quem crê não está olhando para homem, não está olhando para mulher, não está olhando para igreja, não está olhando para nada. Está olhando para Deus. O que ele falou, o que ele prometeu. É muito forte isso. Que não tem nada a ver com os pecados. Os pecados, todos nós temos. Jesus não ouviu um só merecedor, todos eram pecadores. Ele não ouviu a voz de nenhum que era santo. Ele só ouviu a voz de pecador. E todos esses que eram pecadores e foram a ele, foram abençoados. E os que não creram, não foram e, portanto, não receberam. Você vê, por exemplo, os 10 leprosos. Os 10 leprosos, Jesus sabia que somente um iria voltar e honrá-lo, e agradecer, ia ser salvo. Mas os 10 tiveram fé. Eles tiveram fé, todos os 10. Quer dizer, os outros 9 não eram merecedores, mas eles receberam. Por quê? Porque creram. É só isso, minha amiga. É fácil. Se você crê, vai. Se você não crê, você não vai. É como aquela pessoa, se você crê, você casa. Se você não crê, você não casa. Você tem fé para casar? Você não tem fé para casar? Então, é assim, quem crê, vai. Quem não crê, fica. Essa é a fé que faz alcançar a graça de Deus, o favor de Deus, porque nós não merecemos nada. Nada. Zero. Mas quando cremos, então recebemos. Entendeu? Então não venha na igreja, o bispo vai impor as mãos. Nada disso. Ninguém vai impor as mãos sobre você. Você vai lá porque você crê na palavra. Na palavra. Você crê na palavra, a palavra garante a resposta. Não são as mãos do bispo, do pastor, quem quer que seja, que vão
fazer você receber, mas o que está escrito, que Deus prometeu. Entendeu? Graças a Deus. Isso é uma revelação. É uma revelação. Quer dizer, o diabo, quando a pessoa tem fé, o diabo sabe que ele tem fé, porque ele vê essa fé, ele detecta que a pessoa tem fé, então ele vem e sopra o pensamento, mas você não merece, você fez aquilo outro. Lembrando a pessoa de que ela não merece, para neutralizar a fé dela na palavra de Deus. Mas se você é uma pessoa sábia, se você é uma pessoa esperta, não, essa voz não é de Deus, essa voz é do diabo. Quem é você para estar aqui? Quem é você? Diz o diabo. Você diz, olha, eu sou um pecador arrependido, eu creio que a mão de Deus não está encolhida para me salvar, nem surdo o seu ouvido para me ouvir, eu vou falar com ele vai me atender, ele vai me abençoar, acabou, é isso. Entendeu? Quando Deus fala, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, ele está dizendo o seguinte, os pecados trazem dúvida. A dúvida faz você murchar, derreter para ir até Deus. Mas se você não tem dúvida, se você crê, então você pode ter certeza que você recebe ou vai receber. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, então, todo dia na Igreja Universal do Reino de Deus, nós vamos estar lutando, provando a palavra de Deus, provando aquilo que nós temos pregado, ensinado para todos. E Deus vai honrar. Nós estamos levando as pessoas a provar a palavra dele, porque ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Como é que a gente vai saber? Só vai saber provando. É isso que nós queremos. Nós vamos fazer isso. Se você tem fé, venha. Se você não tem essa fé, fique. Deus abençoe a todos e até amanhã. Deus abençoe.